Boa noite. Boa noite. Hoje vamos falar sobre a bênção do esquecimento. Primeiramente, falo da doutrina, que ela lança luzes sobre todos os porquês da nossa vida. De forma racional, todos têm condições de compreender, mas depende de nós, né, de ter essa base para a compreensão. Mas que tem todas as respostas, tem. E ela está embasada num tripé, que é ciência, filosofia e religião. Sem um desses já não é doutrina espírita, tá? Então, guardemos isso. Quem de nós já não se perguntou, olhando para o alto ou fechando os olhos, o que foi que eu fiz? Principalmente nas horas difíceis, nas horas boas a gente não lembra, não. O que foi que eu fiz, né? Bom, esse material está embasado no livro do Richard Simonetti, Uma Razão para Viver. E ele começa com uma história para brindar o entendimento, né? Diz que encontrou um desconhecido na rua, que o cumprimentou e foi logo dizendo: você não me conhece, mas eu te conheço, sei que é espírita, né? E gostaria de fazer-lhe algumas perguntas. Aí, se eu puder, se eu souber responder, tudo bem. Mas é fácil. Quando criança, o senhor apanhou do seu pai? Foi um menino comportado, mas alguma vez apanhou? Poucas. E seu pai chegou a castigá-lo sem o senhor saber o motivo? Não, meu pai não faria isso, né? Seria um absurdo. E aí então o interlocutor falou triunfante para ele: é por isso que eu não acredito na reencarnação. Vocês espíritas dizem que sofremos para pagar dívida de outras encarnações. Só que ninguém sabe o que fez. Apanhamos sem conhecer o motivo. Um raciocínio lógico, né? Até um certo ponto. E dizer que afastou-se a pessoa rapidamente, não deu tempo dele perguntar se preferia sofrer sem merecer. Que é o raciocínio que fica, né? E essa ideia que fica quando a gente tira o princípio das vidas sucessivas. Se fosse uma vida só, uma encarnação só, né, ficaria a ideia de que sofremos sem merecer. Por outro lado, sabemos que Deus é infinitamente bom e justo, né, e não combina, né? Deus sendo bom, colhermos sofrimento sem termos merecido, né? Deus não quer que ninguém sofra, né? Então a ideia de uma encarnação só nos leva, né, a essa ideia que é injusto, porque a gente se conhece, né, nessa vida, por mais que a gente não se lembre, mas trazemos, né, o conhecimento do que vivemos, do que vivenciamos, e quando sofremos, muitas vezes não encontramos um motivo, né, uma consequência de uma escolha lá, tá sofrendo agora, né? Então, só pode estar em outra vida, ou as leis divinas não se enganam. Então, só temos um entendimento que é esse. Em outras vidas estará a causa, né? Contando outra historinha, para ilustrando esse material, nasce uma criança cega. O Espiritismo explica que é o karma dessa criança. O karma é uma palavra sânscrito, hindu, tal, mas ela quer dizer que nós colhemos o que plantamos nos ensinamentos do Cristo, né? Nós colhemos o que plantamos. Enquanto não colhermos o que plantamos, está na nossa caminhada, aí chama de karma, aquilo que deveremos colher mais adiante. Então, a criança que nasce cega, ela comprometeu-se em algum tempo, em algum
momento de anteriores dessa vida não, né? Mas noutra, porque ela acabou de nascer, que justificam essa cegueira. Se não aceitarmos isso, seria admitir que Deus foi injusto impondo-lhe esse terrível, né, sofrimento, sem merecer aparentemente, né? Também ele nos diz que um companheiro dele, não espírita, né, mas tentando explicar ou contornar a explicação do enigma, né, das grandes dores que acontecem sem a chave da reencarnação. Então ele explicava para alguém assim, convicto, né? Deus faz sofrer aqueles que ama, preparando-os para o céu. Pode ser, né? Uma explicação. Mas aí ficam umas questões, né? Deus tem preferência, será? Quem mais sofre é porque Deus tem mais amor por ele? Quem pouco sofre, Deus pouco ama? E quem não sofre, Deus não lhe tem amor? Pouco sem sentido, né? Por pouco que a gente sabe dos atributos divinos, não tem sentido essa colocação, essa explicação sem a reencarnação às vidas sucessivas. As pessoas que não acreditam na reencarnação, porque não recordam o passado, se assemelham aos materialistas, que não acreditam em Deus porque não veem. E aí ele conta outra história, que um deles, né, sempre que alguém lhe tentava convencê-lo, né, da existência de Deus, da bondade de Deus, ele imediatamente olhava para o relógio, só dou 2 minutos para Deus aparecer aqui na minha frente, provando a sua existência. E muito sério, ficava observando o tempo, né, e ao final proclamava vitorioso. Aí está, Deus não existe. Se existisse, teria aceito o meu desafio. Um raciocínio curto, mas com uma certa lógica, né? E aí ele conclui, né? Um tolo que pretendia ser esperto. Se eu fosse realmente esperto, saberia que é facílimo provar a existência de Deus, partindo de um velho axioma que diz que não há efeitos sem causa. Então a gente vai ver que é fácil provar a existência de Deus, né? Por quê? Como podemos provar a existência de Deus? Tudo aquilo que não é obra do homem é atribuído por todas as religiões a Deus. Só que às vezes a gente tem dificuldade de ver isso, né? Podemos, no universo, né, com um efeito inteligente tão perfeito que assombra até os estudiosos hoje em dia, né, da perfeição que é, prova, de alguma forma, uma causa inteligente, né, um criador que as religiões denominam Deus, né? E assim, literalmente, podemos enxergar Deus na sua obra. E aí a gente vai citar algumas para vocês verem que não é difícil, né? Embora o homem muitas vezes tenta imitar Deus, mas criar dele não consegue, né? A beleza de uma flor. Na majestade do oceano, né? Quem teve oportunidade de apreciar, né, a grandiosidade que é o sorriso de uma criança. Nos mundos que se equilibram no espaço, né, com uma perfeição, não se batem, raramente alguma coisa em sentido, mas uma certa harmonia, né, no universo. Então fica fácil da gente ver Deus, ou sentir Deus, né? Bom, mas eu disse que a doutrina espírita
tem 3 bases: ciência, filosofia e religião. Então, a reencarnação não é um princípio dogmático, que se deva aceitar sem discutir, mesmo porque há evidência científica, e a gente já vai falar. Dogmas, né? O que seria dogma? Dogma é o ponto fundamental de uma religião ou de um partido, indiscutível. É aquilo ali e pronto. Isso é dogma. Então a gente brinca, às vezes, a doutrina espírita tem pontos fundamentais, né? Que são os pontos fundamentais de uma religião, de um partido. A doutrina espírita tem seus pontos fundamentais, mas eles são discutíveis, não se deve aceitar porque leu, porque alguém falou. Não, deve ser raciocinado, deve ser trabalhado para realmente compreender. Então a gente diz que a doutrina tem dogma, mas pode ser discutido. Então tem seus pontos fundamentais, mas deve ser discutido. E as evidências científicas da reencarnação tem muitos exemplos que são, né, nas pesquisas de regressão de memória, sobre hipnose ou não, né, em que o indivíduo é levado a recordar o passado, né, o pretérito remoto, muito além da vida intrauterina. Tem um pesquisador francês, Albert de Rocha, que conseguiu, em alguns de seus pacientes, regredir em 5 existências anteriores. Isso está tudo registrado, onde ele tem todas essas pesquisas feitas, né? E já de muito tempo, né? Há pessoas que recordam espontaneamente, né? No livro A Reencarnação no Brasil, do Dr. Hernando Guimarães de Andrade, ilustre psicólogo brasileiro, reporta-se a vários exemplos ocorridos em nosso país com impressionante riqueza de detalhe. Também nesse livro, A Reencarnação no Brasil. É importante destacar também que até os 7 anos, quando se completa o processo reencarnatório, né, começa da concepção aqui no plano físico, né? Até os 7 anos, mais ou menos, pode variar de um para outro, se completa o processo reencarnatório. E é comum as crianças apresentar vagas reminiscências do pretérito, né? Ininteligível, às vezes, para os pais, né? Que tomam a conta da fantasia infantil. Por exemplo, quando uma criança fala: eu fui teu pai, falando para o pai, né? Eu fui teu pai. Imaginação da criança, coisa, né? Outra, meu nome era tal. E muitas coisas assim são citadas, às vezes, por crianças que não é dado muita importância, nada. E também não iria alterar muito, né? Mas pode ser verdadeiro o que ela está falando. Mas isso também não vai alterar muito, porque cada encarnação encerra em si um processo que a gente vai ver mais adiante. E também, nas artes, na música, na literatura, alguns exemplos, né, que fica bem claro a bagagem de encarnações anteriores, né? Então, algumas crianças prodígio do tempo, né, que a maioria de nós conhece de nome ou da sua passada aqui pelo plano terreno. Mozart, né, aos 4 anos já executava sonatas, né, no piano, e compôs aos 11 2 óperas. Mozart, aos 4 anos, executava sonatas, desculpe aqui, estou repetindo, aos 11 compôs 2 óperas. Beethoven, né, que é outro bem conhecido, aos 10 anos já era notável pianista também. Outro que é o Liszt, compôs sua primeira ópera aos 14 anos, sem ter estudado muito, né? O Michelangelo, o escultor, né, que depois encarnou no Brasil como Aleijadinho, tem suas obras lá em Mariana, toda aquela região de Minas Gerais. O Michelangelo foi dispensado do seu mestre, escultor, né,
aos 8 anos, sob a alegação de que não havia mais nada para lhe ensinar. 8 anos. Então, teve outros. Pascal, aos 13 anos, já ombreava com os sábios de sua época, já era conhecedor de muitas coisas. O menino Victor Hugo, né, que é escritor, escrevia poemas belos com tal capacidade de versificação que era chamado a criança sublime. Então, temos muitos exemplos, né? E fica difícil, então, explicar essas habilidades, essas técnicas, né? Sobretudo, sem os conhecimentos da reencarnação, né? O conhecimento desses gênios, sem aceitar que traziam imensa bagagem de suas vidas anteriores, né? Para ter esses conhecimentos, de algum lugar já teriam trazido, né? Então, esses aspectos científicos sobre a reencarnação, né, justificando a reencarnação, e também temos os fundamentos religiosos. A concepção reencarnacionista está presente nos textos sagrados de todas as civilizações, desde as mais antigas, né, como a hindus, egípcia, chinesa, e também na Bíblia. Só que na Bíblia foi tirado, né, quem quiser pesquisar, no Concílio de Constantinopla, do ano 300, né, o rei e papa Justiniano tirou, tem toda uma história por trás, né, mas ele tirou dos textos bíblicos a reencarnação. No Novo Testamento temos a fala de Jesus, né, inúmeras vezes falou sobre o assunto, mas teve aquela passagem célebre com o doutor da lei, o Nicodemos, né, que perguntou como faria para entrar no reino de Deus, né? E Jesus falou que teria, né, que renascer muitas vezes, tal, para que progredisse, né, evoluísse e chegasse ao reino de Deus, né? E aí o Nicodemos, né, o doutor da lei, ficou meio perdido nos pensamentos. Como é que eu, um homem velho, vou retornar para o ventre da minha mãe, né? Então ficou, mas isso está registrado no Novo Testamento, né, por João. E tem outra passagem bem mais incisiva, que é mais clara, ficou sobre a reencarnação, é quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre a vinda de Elias, né, que teria vivido há 900 anos antes, mas os historiadores diziam que ele voltaria, ia preparar o terreno para o Messias, e os apóstolos, diante do Messias, perguntaram, né, que se ele não iria vir. E Jesus respondeu, ele já veio, fizeram o que quiseram dele, e aí ele encerra por aí, mas o evangelista Mateus, que registrou todo esse episódio, ele termina dizendo que então os discípulos entenderam o que lhes falava a respeito de João Batista, que tinha sido decapitado por Herodes, que veio preparar todo o caminho do Cristo ali antes, né? Fazia o batismo lá, tudo, né? Pedia para se arrepender e tal, que o Messias estaria chegando. Então, bem claramente fica que se Elias voltou, todos os filhos de Deus podem voltar. E também temos os fundamentos filosóficos, né? Então, terceiro pilar, né? Que são também decisivos, irresistíveis na racionalidade, né? Então, diz assim, que sem anterioridade da vida física, como explicar a diversidade de condições físicas, mentais, morais, espirituais, sociais, culturais, existentes em toda a Terra? Essas diferenças tantas, né? Porque se a gente tivesse só uma encarnação, a gente sabe que os primeiros que reencarnaram tinham um cérebro bem pequeno, com dificuldade de entendimento de muita coisa, né? Não havia nada também tão expressivo. Então estaria tudo sempre começando nova, não dava para evoluir muito, crescer muito, e se a gente se olhar, estudar a história da humanidade, vai ver que daquele tempo até hoje houve muita evolução, muito crescimento, né?
Então, umas indagações, assim, umas perguntas, né? Como justificar o gênio contrapondo-se com o idiota, né? Ou aquele que não tem mentalidade, né? O santo com o facínora, né? O mal. O virtuoso que tem virtudes com o outro que é viciado, que é isso, aquilo, aquilo outro, né? O atleta, como a gente viu agora nas Olimpíadas, tantos, né? E outros aleijados. O sábio, com o outro que tem o obtuso, uma palavra meio antiga, mas que tem pouca capacidade de compreensão, de assimilação, né? Aí a gente está dentro, em alguns momentos do dia, a gente tem assuntos que tem que mastigar um pouquinho para entender, não é de pronto, né? Mas essas diferenças tantas, né, da humanidade, né? Então, como aceitar a justiça de Deus sem conceber o encadeamento, né, das múltiplas existências, onde, como alunos matriculados, né, no educandário, recebemos lições compatíveis com nossas necessidades evolutivas. Então, cada um de nós recebe aquilo que precisa para evoluirmos. E aqui um parênteses, né, que lá atrás ele colocava que os espíritas falam que nascemos para sofrer, para pagar erros do passado e tal. Também, mas a gente vem, na verdade, o retorno é para evoluirmos. E nesse evoluir, entra, sim, consertar o passado, mas viver novas experiências, novos aprendizados, né, com companhias de todos os tipos, para que a gente evolua, adquira virtudes, né? Então, uma caminhada que cada um vai conseguindo a seu tempo. Então, dentro da explicação da reencarnação, aí a gente vê, né, o contexto que há razões para o esquecimento. E vamos ver essas razões, então, que é o título, né, a bênção do esquecimento. Bom, em primeiro lugar, a questão de limitação física, né? O nosso corpo não possui complexidade de desempenho neurocerebral que comporte a consciência de experiências não registradas pelos 5 sentidos, né? Que é o tato, o olfato, paladar, visão, audição. Fora esses, não conseguimos registrar, né? Somente circunstâncias especiais que é registrada essas memórias extracerebrais, né, do espírito. Então, faculta-nos um contato com o nosso passado. São bem momentos raros, né, para alguns também. E há um motivo de ordem prática, né? Cada existência encerra em si, como eu falei, um ciclo de experiências que seriam embaralhadas, confundindo-nos se estivéssemos de posse da lembrança do passado. E aqui eu vou ler bem para não perdermos nenhum ponto, né? Confundindo-nos, né? Seria embaralhado, confundindo se estivesse posse da lembrança do pretérito, do passado, né? Então, impondo-nos, não raro, constrangimentos insuperáveis e perturbadores. Imaginemos uma criança alegando que tem outra família, o adolescente que enxerga no pai de hoje o filho de ontem, ou a irmã de ontem, a mãe de hoje. O homem que possuía brilhante inteligência agora experimenta limitações de um cérebro deficiente. O pária, né, que foi nobre, hoje sem condições nenhuma, né? O racista que se vê filho da raça que o oprimiu, que ele oprimiu, né, como racista, agora é filho daquela raça. Imagina se a gente soubesse de tudo isso, como seria difícil, né? Então, sem passar a borracha no passado, né, tais situações seriam muito complicadas, mas seria difícil vencer, então, um dos mais graves problemas humanos, né, que é o ódio.
Imagina a gente trazendo lembrança de tudo. Como que a gente ia crescer, avivando todas aquelas emoções que nos geraram discórdia, né? De todo tipo, né? Imagina, irmãos ligados, né, pela consanguinidade, foram inimigos, né? E agora lembrando, não tinha condições, né? Seria muito difícil. Mas como poderá isso ocorrer sem a bênção do esquecimento, né? Como abraçará um pai ao filho, sabendo que ele é um odiado desafeto? Como abrigará os filhos em seu carinho uma mãe que identifica nele alguém que o desgraçou? E assim vai. Seria muito difícil, né? E no campo da família, principalmente, todos nós temos, né, programa dessa natureza. Por mais que se deem bem, tudo, mas se a gente analisar, vai ver que há situações entre familiares que tem alguma coisa que ainda aparece nos refolhos da consciência, né, as mágoas do passado acabam aparecendo em alguma situação dentro da família. Então, o esquecimento se situa, sobretudo, na manifestação da misericórdia divina, oferecendo a bênção do recomeço. Agora, imaginei uma outra situação, né? Uma pessoa que fez os horrores de uma encarnação, voltando ao mundo espiritual. Quando chega o momento de tomar consciência de si, do seu passado, ele não tem mais força, se acha pior das criaturas, né? Não vê como consertar, né? Porque quando se toma essa consciência no plano espiritual, a gente sabe verdadeiramente o que fez de certo, de errado, não tem como se enganar, não tem como enganar a nós mesmos, que aqui a gente até tenta se enganar a si mesmo, mas no plano espiritual não tem como. E isso paralisa essa iniciativa, né, de alguém. O que fazer agora, né? E aí pode pensar, né? Se fosse possível enfrentar os labores da redenção sem lembranças torturantes, né? Se tivesse um jeito de começar sem lembrar de tudo aquilo. E aí, exatamente, que entra a misericórdia divina, né, de Deus, nos oferece o esquecimento, a nova oportunidade, a nova reencarnação, né, para recomeçar e enfrentarmos, claro, os nossos resgates aí dentro da lei divina que funciona, né? Mas Deus nos dá sempre essas oportunidades. Não consegui nesta vida, desta vez, está tudo certo também. Nós estamos numa caminhada, e uma caminhada se constrói aos pouquinhos, aos passinhos, né? Tenhamos a certeza de que Deus sempre vai nos dar oportunidade para nós recomeçarmos, como dá todo dia aqui nessa própria encarnação, né? Quando clareia o dia, vamos lá, começar tudo de novo, vamos arrumar, vamos consertar, vamos crescer, aprender, e assim a gente vai galgando aos pouquinhos, né, a nossa caminhada evolutiva, porque todos, em algum momento de nossas vidas, vamos chegar à condição de nos amarmos todos, né? Então é uma caminhada, é um processo. Erramos, mas os erros nos servem de aprendizado também, né? Então, no colher o resultado dos nossos erros, nossas falhas, nós aprendemos, nós somos, né, testados, muitas vezes pedimos também por passar por situações como prova. Então não dá para dizer que todo sofrimento tem a ver com o passado, né? Muitas vezes a gente pede a prova disso, né? E nesse contexto lembro de uma pequena história em que Chico Xavier conversava numa calçada com dois amigos, de repente lá do outro lado, na outra calçada, passou um mendigo com uma carretinha, né, uma carrocinha, levando as coisinhas dele, e Chico imediatamente saiu, foi lá conversar com ele.
E lá abraçou o homem, tal, tudo. E quando voltou, os amigos já estavam cochichando, né? Chico dava de bonzinho, vai falar com o mendigo lá, abraçar o mendigo. Mas Chico já pegava as coisas no ar. Quando já vinha do meio da rua para cá, fui abraçar aquele meu irmão porque ele pediu para vir nessa condição esta vez, para aprendizado dele, mas é um ser muito evoluído que eu vou demorar muito tempo a encontrá-lo de novo. Então vejam que tem coisas que a gente passa, que acha que é ruim, que é prejudicial, mas muitas vezes é pedido também pelo próprio Espírito, e claro que tem merecimento para isso. 2 filmes que nos ilustram a reencarnação também, baseado em fatos reais. Um é Minha Vida em Outra Vida, já passou por aí em todas as mídias e deve estar disponível em alguma delas, um filme até meio atual. E também um mais antigo, que eu acho que só tem preto e branco, que é Mânica. É uma menina indiana lá que tem toda uma história que ela reencarnou e lembrou, né, de onde ela morava, marido, filho e tal. Tem todo um roteiro ali muito interessante também. Isso ilustra bem a reencarnação. Bom, então, cultivemos a consciência da reencarnação, né, da consciência reencarnatória, porque fica difícil enfrentar as dores se a gente não confiar que retornaremos, que teremos nova oportunidade. Isso é muito confortador, né? É claro que, como dizem os espíritos, a gente podia andar mais rápido, né? A nossa vontade é que é meio fraca. Né? Então depende sempre de nós essa nossa evolução. Aprendamos a identificar essas tendências inferiores que trouxemos em nós mesmos, né? Combatendo com persistente de disposição, né? Que são responsáveis pelos nossos fracassos no passado, né? E constituem permanente ameaça às oportunidades de identificação no presente. Então procuremos viajar para dentro de nós, né? Ver as nossas tendências ruins, aquilo que a gente vê que está contrário às leis divinas, né? A lei da fraternidade e outras tantas que regem o universo, né? Então, procuremos identificar em nós e aí, trabalhando isso, aos pouquinhos, vamos, né, galgando, caminhando para a nossa evolução. E volto a repetir, está tudo certo. Se não conseguiu hoje, mantenha o propósito, esforce-se para amanhã, que as oportunidades vão acontecer para que possamos seguir. Assim, irmãos, esta mensagem, essas reflexões para todos nós, né, que a paz do Cristo permaneça conosco. Obrigado.